Sobre essa questão dos requisitos, Everton, até queria comentar outros dois aspectos que também é importante que o candidato tenha em vista no momento da inscrição para o concurso, né? Para avaliar, para não ser o caso de desperdício de tempo, de energia, quando ele é aprovado e depois é impedido de ser nomeado ou de ter sua posse deferida porque não atendeu a requisito previsto no edital, que ele já deveria ter conhecimento antes de fazer o concurso, tá? Então, tem uma questão que é limite de idade, né? Como o Everton comentou, é exigido o mínimo de 18 anos para aprovação em concurso público, mas há várias situações em que é estabelecido um limite máximo de idade. É muito comum, por exemplo, em concurso para as Forças Armadas, para a Polícia Militar, em situações nas quais os cargos dizem respeito a atividades que podem restar comprometidas ou prejudicadas se não for observado esse limite máximo. E existe muita discussão quando é estabelecido esse limite no edital, existe discussão sobre a validade. Muitos candidatos propõem demanda judicial, porque no momento de tomar posse tem a posse negada. Então, o que é importante verificar nesse caso? Em primeiro lugar, as decisões judiciais os tribunais entendem que é válido o limite de idade, tá? É válido em certas situações. Em primeiro lugar, tem que estar previsto na lei. Então, a lei que prevê aquela carreira, a carreira de policial militar, né, estadual, enfim, tem que prever essa exigência. O edital também tem que fazer constar esse requisito. E, além disso, além dessa exigência formal de constar na lei e no edital, é considerado, muitas vezes, ainda que conste na lei e no edital, é feita uma avaliação sobre se essa limitação de idade é justificada em razão da natureza do cargo. Porque não pode haver uma discriminação injustificada, uma discriminação desarrazoada em razão da idade. Essas questões, como disse, chegam muito ao Poder Judiciário e vou comentar uns exemplos práticos que aí fica mais visível, né? Teve uma situação, por exemplo, que verifiquei de um estado que abriu concurso para fiscal de tributos estaduais e ali havia um limite de idade de 35 anos para fiscal de tributos estaduais. E aí o fiscal, o candidato que se inscreveu foi aprovado, teve sua nomeação, sua posse impedidas e propôs ação judicial e teve reconhecido o direito à nomeação. Justamente porque, nesse caso, a natureza das atribuições dele não ficaria prejudicada em função dele ter mais de 35 anos, né? Então, seria desarrazoado fazer desarrazoada a discriminação nessa situação. Foi assim que se entendeu e ele teve reconhecido o direito. Outro exemplo, que aí é mais delicado. Como eu comentei antes, a questão do limite de idade é bem comum nas Forças Armadas e tem relação com a natureza das atividades, né? A natureza das próprias Forças Armadas. Tem muita discussão sobre o limite máximo de idade nas Forças Armadas, inclusive para cargos da área da saúde. E aí se poderia pensar, mas alguém que faz um concurso para dentista das Forças Armadas não vai ter uma atividade física que necessite, que tem essa necessidade de limitação de idade, mas ainda assim o entendimento que se tem em se tratando de Forças Armadas, decisões judiciais, são no sentido de que é válida a imposição de limite de idade. Então, mesmo para os candidatos da área da saúde. E aí, eu vi, por exemplo, uma decisão de uma candidata que se inscreveu e ela tinha 36 anos. E aí, o limite máximo era 35, ela teve negada a sua posse e ela propôs demanda judicial e não teve êxito. Então, muito importante atentar para isso antes de fazer o concurso, se for necessário buscar um aconselhamento, como a gente vem destacando, né? E também uma outra questão que eu anotei aqui para falar, que também a gente vê muita discussão, é limite de altura, que é comum em concurso para também Forças Armadas, Polícia Militar. O limite de altura vale a mesma lógica. Tem que estar previsto em lei, tem que estar previsto no edital e tem que ser justificado em razão da natureza do cargo. Então, já vi decisões dizendo, por exemplo, que em concurso para a Polícia Militar, candidato que se inscreveu para o cargo de sargento, de soldado da Polícia Militar, e a altura mínima exigida, era 1,65 e ele possuía 1,61 de altura, ele foi desclassificado, ele não pôde ser nomeado, empossado e propôs ação e foi considerada legal essa limitação. Porque nesse tipo de cargo, né, em que se exige vigor físico, exige as funções, exige uma determinada postura, enfim, existe uma certa razoabilidade de haver esse tipo de limitação. Então, são essas considerações ainda nessa parte dos requisitos que é interessante que o candidato tenha em mente.
Perfeito. Então veja que nessas duas observações a gente acaba fazendo outras ilações, né? Veja que mesmo que haja exigência legal, dependendo da situação, você vai ter que olhar o caso específico, né? Dependendo do caso específico, eventualmente, mesmo havendo previsão legal, você vai poder questionar porque a natureza do cargo autoriza que a pessoa preste, mesmo que ela tenha uma idade um pouco maior. Né? Por conta do princípio da razoabilidade. É aquele momento no direito administrativo em que muitas vezes a razoabilidade supera a legalidade. E também isonomia, porque não pode estabelecer diferenciações que não são razoáveis, que são injustificadas entre as pessoas, né? Também fundamento. Daí a importância de conhecer o direito administrativo como um todo, né? Não só o concurso público, mas entender a dinâmica do direito administrativo, suas regras, seus princípios, porque eventualmente é possível encontrar brechas aí para discutir um requisito que foi colocado no edital. É claro que nem tudo se consegue resolver, né? É mais prudente às vezes não se submeter, não perder o tempo com concurso, ou então realmente procurar um advogado, um especialista antes para ver se aquela regra é possível conseguir encontrar uma brecha para superar ela. Então, gostou do vídeo? Este é um pequeno trecho do Wagner Podcast. Se você quer saber mais detalhes sobre este e outros assuntos jurídicos, acesse e se inscreva no nosso canal e confira conteúdos exclusivos que preparamos para você.